Meu amigo e amiga, neste final de semana, logo após ter assistido a um vídeo de Flávio Bolsonaro, em que eu sublinhei aqui com vocês do nosso encontro posterior, que ele ficava com os olhos cheios de lágrimas, os olhos marejados, após ter lido uma carta de Jair Messias Presidiário, eu medi aqui com vocês algumas consequências e fiz alguns apontamentos. Porque o ministro Alexandre de Moraes estava sendo desafiado mais uma vez por essa organização criminosa que não para um segundo. Eu acredito que qualquer juiz criminal aqui no Brasil deve olhar para o temperamento do ministro Alexandre de Moraes e dizer: puxa vida, como o ministro é paciente, como ele é benevolente, porque o que ele está dando ainda de direitos para essa organização criminosa, magistrado nenhum no Brasil daria. E aí eu publiquei no Domingão aqui com vocês um papo, né, que ganhou essa capa aqui no videozinho da gente. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Extra. Flávio provoca Moraes. Bolsonaro sofrerá consequência. Terei que mandar para Papuda. E aí exibi essas fotos aqui da Michele e do criminoso, né, o filho do criminosão, mostrando uma carta. E por que eu estava dizendo que haveria consequência? Porque isso estava claro que era mais uma violação de uma medida cautelar. Eu apontei aqui várias medidas cautelares ou várias infrações que foram cometidas desobedecendo a medida ou o conjunto de medidas cautelares. E exibi para vocês uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que foi expedida no dia 21 de julho de 2025, há um ano atrás, basicamente, né? Ele dizia o seguinte: a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a Jair Messias Bolsonaro, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer destes meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação de prisão nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Eu disse para vocês, olha, tem uma questão jurídica e tem uma questão política, porque essa gente, esses criminosos, eles estão cavando esse pênalti, né? Eles estão buscando o contato para fazerem uso do discurso, que estão sendo perseguidos, enfim. Mas eu disse para vocês, olha, o ministro não vai poder muito levar em conta esses aspectos políticos, não. Ele vai ter que aplicar aquilo que a norma está dizendo. Mostrei para vocês, mais cedo, que esse tipo de percepção já tinha sentido pela senhora Michele também, né? Que percebeu ali que se o Bolsonaro voltar para a Papudinha, ela vai voltar a ser uma cuidadora, ter que levar comidinha para ele todo dia, porque ele não come comida que não seja feita pela senhora Michele e por aí vai, né? Então, eu apontei que isso poderia acontecer. E aí o que acontece hoje? Moraes suspende visita de Flávio a Bolsonaro e dá 48 horas para explicar carta. E aí é o seguinte, é claro que eles vão fazer esse discurso aí que estão sendo perseguidos, mas o ministro não tem outra alternativa. E, enfim, ele atirou aí, né, fez o... Primeiro ele está tomando uma decisão em relação ao Flávio Bolsonaro e certamente tomará uma decisão em relação ao senhor Jair Messias Presidiário, que eu estou quase que apostando aqui, que ele voltará para a Papudinha, porque ele deu 48 horas para os advogados explicarem, mas o que os advogados vão explicar, gente? A carta foi, obviamente, escrita para ser publicada nas redes sociais, violando ali uma orientação, uma determinação judicial. Moraes suspende visitas de Flávio a Jair Bolsonaro por 90 dias e dá 48 horas para ex-presidente explicar se sabia da divulgação da carta. É claro que não tem como ele escapar dessa, gente. Então, se eu tivesse que apostar hoje alguma coisa, apenas levando em consideração o direito, 100% de chances do Bolsonaro voltar para a Papudinha. Agora, levando em consideração outros aspectos, que não os aspectos estritos do direito, aí pode ser que haja uma medida alternativa, se é que existe alguma possibilidade de uma medida alternativa para um delinquente que está descumprindo medidas judiciais sucessivamente. O ministro Alexandre de Moraes decidiu agora, então, essa tarde. Decisão: trata-se de execução penal em razão de ação penal julgada procedente em face de Jair Messias Bolsonaro para condenar o réu a pena de 27 anos e 3 meses.
É sempre bom lembrar, né, que é um condenado, é um criminoso condenado em sentença penal transitada e julgada. Bom, mais à frente ele diz, de 24 de março, ao conceder a prisão domiciliar temporária em favor do condenado Jair Messias Bolsonaro, determinei, dentre outras, a seguinte medida cautelar que foi posteriormente mantida em decisão de 3/7/26, de prorrogação, prisão domiciliar humanitária. Então, ele está preso numa condição diferenciada. Ele está em regime fechado, mas em razão de estar muito dodói, então ele foi para uma prisão domiciliar. Então, isso que aconteceu. E aí aconteceu o seguinte, proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. É o que ele tinha decidido. É o relatório. Em 11/7, agora, o senador da República, filho do condenado Flávio Nantes Bolsonaro, publicou em sua rede social, Instagram, um vídeo por meio do qual afirmou que após a realização de visita ao seu pai, Jair Messias Bolsonaro, oportunidade na qual este escreveu uma carta aos brasileiros, realizaria no seu canal do YouTube a leitura da mencionada carta. Então tá aqui os prints aqui do delito, né? Fala, pessoal, acabei de sair de casa do meu pai, ele está bem, está firme, está forte, e ele escreveu uma carta aos brasileiros que vão fazer a leitura dela hoje, nesse sábado, no YouTube. É imperdível, é um recado muito importante que ele quer dar para toda a nação. Então eu te espero lá às 12h30. Só que isso tudo estava proibido, né? Te espero no sábado, 12h30, no meu canal no YouTube. Aí vem. Na sequência, o senador Flávio Nantes Bolsonaro realizou a leitura da referida carta subscrita pelo condenado Jair Messias Bolsonaro diretamente em sua rede social. Aí vem os prints também. Então, eu queria passar para fazer a leitura da carta do presidente Bolsonaro, mais uma vez, daqui a pouquinho. Essa carta vai estar assinada por ele aqui. Daqui a pouquinho, essa carta vai estar nas nossas redes sociais. Então, vamos lá. Eu começo assim, meu pai. Gente, tudo isso estava proibido, né? É um delinquente, né, gente? É uma turma de vagabundos, né? Puxa vida. Brasília, 11 de julho de 2026. Carta aos brasileiros. Saudoso do contato com o povo. Aí vem a carta dele. Deus, pátria, família e liberdade. Assina Bolsonaro. O desrespeito de Flávio Nantes Bolsonaro à medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiro, está totalmente configurado por suas próprias afirmações. Ele escreveu uma carta aos brasileiros que vou fazer uma leitura hoje, neste sábado, às 12h30, no meu canal no YouTube, @Flávio Bolsonaro. É imperdível, um recado muito importante que ele quer dar a toda a nação. Segue o ministro Moraes. Utilizando-se do seu direito de visita, Flávio Nantes Bolsonaro obteve uma carta do sentenciado Bolsonaro com a exclusiva finalidade de divulgá-la nas redes sociais. Não há dúvidas, portanto, que a conduta irregular de Flávio Nantes Bolsonaro desrespeitou expressa vedação judicial e configurou ostensível desvio de finalidade no exercício de seu direito de visita, permitido nos termos do do parágrafo 1º do artigo 41 da Lei de Execução Penal. Observa ainda que Flávio Bolsonaro é reincidente em sua conduta desrespeitosa às decisões judiciais, pois em 3 de agosto de 25, juntamente com seu pai, Bolsonaro, desrespeitaram a mesma medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por meio de terceiros, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários políticos. Aí está falando aqui. Posteriormente, em 3 de agosto, após o senador Flávio Nantes Bolsonaro ter divulgado às redes sociais a participação de Bolsonaro na manifestação, também foi noticiado que o senador apagou a postagem em um claro intuito de omitir o descumprimento das medidas cautelares. Jair Messias Bolsonaro estava cumprindo diversas cautelares e a desobediência à determinação judicial acarretou a imediata decretação de sua prisão domiciliar em 4 de agosto. Ressalto ainda que a conduta de Flávio Bolsonaro, como instrumento de promoção política da sua pré-candidatura à presidência da República, com a divulgação de vídeo em rede social e utilização de expressões com carga semântica equivalente a pedido explícito de voto, pode configurar propaganda eleitoral antecipada em período vedado pela legislação, devendo ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral. Por fim, em relação a Bolsonaro, a afirmação de seu filho, Flávio Bolsonaro, é imperdível, um recado muito importante que ele quer dar à toda a nação, sugere que o sentenciado tinha plena ciência de que sua carta seria divulgada em redes sociais e que configuraria igualmente de respeito
à medida cautelar que está submetido, devendo os fatos, portanto, serem esclarecidos pela defesa. Diante do exposto, determino, suspendo a autorização de visita de Flávio Nantes Bolsonaro por 90 dias. Determino que a defesa do custodiado, no prazo de 48 horas, manifeste sobre a possível desobediência de ordem judicial por parte de Jair Messias Bolsonaro, informando inclusive se o condenado tinha consciência de divulgação da carta nas redes sociais do senador. Flávio Nantes Bolsonaro, a Secretaria Judiciária, proceda à juntada dos vídeos, cópia dessa decisão aos respectivos vídeos seja encaminhada ao Procurador-Geral Eleitoral para a ciência e adoção das medidas cabíveis. Informe os advogados, ciência PGR, Brasília, 13 de julho de 2026. E eu tenho certeza que essa gente ainda, eles vão dizer assim, e o ministro é tão sinistro que ele deu essa decisão num dia 13, né? Eu não tinha nem observado, só quando eu vi esse negócio aqui é que eu acabei observando isso, né? Então, gente, é uma turma de vagabundos, de delinquentes, e como é que um magistrado lida com isso? É claro que eles vão fazer esse discurso, né? Ah, estão sendo caçados. Eu acho que a medida agora, que vai ser inafastável para o ministro Alexandre de Moraes, será a suspensão da prisão humanitária. Vai voltar para Papudinho. Porque o que os advogados vão dizer? Ah, ele não tinha ciência, ele está com medicamento de novo, depois que tiraram o ferro de solda dele, nunca mais ele foi a mesma pessoa, depois que tiraram as armas dele. E vão dizer o quê, gente? Ah, não, a medida aqui estava dizendo que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, e estava escrito na sua decisão Pedro Álvares Cabril. Então não deu para a gente intuir que não podia fazer uso da rede social, né? Não vai dar, né, gente? Não vai dar, né? Então, olha, o Bolsonaro, eu estou apostando aqui que ele vai voltar para Papudinha. E essa gente, enquanto eles não pararem de encher o saco, nós vamos ter que combatê-los todos os dias, né? Isso num processo aí que vão aparecer mais capivaras, bem peludas, em relação ao senhor Flávio Bolsonaro. Está aumentando a cada instante os rumores que um vídeo aí muito complicado dele vai aparecer. E aí seria muito interessante, né, ver se aparece algum repórter para perguntar para ele, né? Senhor Flávio, e o que o senhor tem a dizer sobre um vídeo aí que tem cenas muito estranhas do senhor? O que ele vai dizer? Ele vai dar risadinha também? Vai dizer, hahaha, isso é mentira? Da onde você tirou isso, seu jornalista militante? Eu quero ver, né? Então, gente, olha, a casa da criatura pode desabar a qualquer momento. Pode ser que os estrategistas aí, enfim, que estão analisando esse processo eleitoral, já tenham algum material às mãos para poder soltar isso um pouco mais à frente. Não é por outra razão que a gente está vendo aí gente da extrema-direita, ou da direita, como o Caiado, já soltando também, dando algumas pílulas, né? E o Zema também, que eles estão querendo largar a mão da criatura, não estão querendo proximidade com a criatura nem num eventual segundo turno, né? O que não seria muito verdadeiro, porque eles todos querem esse espólio desse moribundo político, o senhor Jair Messias Presidiário, né? Então, gente, olha, eu tinha preparado outras pautas para a gente conversar hoje, mas eu acho que o assunto principal é esse aí. Nós vamos ver o chororô dessas pessoas, o ministro Alexandre de Moraes, nessa semana, terá que decidir sobre o que vai acontecer com o Bolsonaro, e aí a gente vai ver muita mentira, muita disfarçatez dessas pessoas todas aí, dizendo que quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabril, foi Pedro Álvares Cabral, né? Eu fico por aqui mais uma vez, agradecendo mais uma vez todos vocês que estão aqui na nossa pré-campanha, vocês estão ajudando bastante, divulgando, enfim, a gente vai fazer mais barulho ainda, tá bom? Um grande abraço, link no primeiro comentário aí, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau!